Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática, hoje com o assunto comparação de frações. Então aqui nós temos o inteiro, ele foi dividido em 4 partes iguais e foi pintada uma parte, então isso aqui vai representar 1/4. Já esse inteiro aqui foi dividido em 2 partes iguais e pintou uma, então que fração é essa aqui? É 1/2. Então, aqui é uma parte de um inteiro que foi dividido em 4, e aqui é uma parte do inteiro que foi dividido em 2, 1/4 e 1/2. O que é maior, 1/4 ou 1/2? Então, logicamente, pela figura que nós já estamos vendo que 1/2 é mais do que 1/4. Por exemplo, se eu pego um bolo, divido em 4 pedaços iguais e como uma, ou eu pego um bolo e divido em 2 partes iguais e como uma, então quem comeu uma parte do bolo dividido em duas comeu maior do que quem comeu 1/4. Então 1/2 ele é maior do que 1/4. Mas como que eu descubro isso? Fazendo a conta. Ou seja, para mim descobrir o que é maior, 1/4 ou 1/2, eu tenho que igualar os denominadores. Como que eu igualo os denominadores? Eu vou achar outras frações equivalentes com o mesmo denominador. E para me achar o mesmo denominador, eu vou tirar o MMC de 4 e 2. Então, qual é o MMC de 4 e 2? Eu vou dividir, que 4 dá para dividir por 2. 4 por 2 é 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dá para dividir por 2. 2 por 2, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o MMC de 4 e 2 é 4. Aí eu vou colocar aqui 4 para ficar com o mesmo denominador, certo? Aí como que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo denominador e multiplicar com o numerador. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Pronto, isso aqui são frações equivalentes, certo? Então, o que é maior? 1/4 ou 2/4? Então, é 2/4. Então, eu tenho aqui que 1/2, 2/4 ou 1/2 é maior do que 1/4. Então, é dessa forma que eu faço. Eu igualo os denominadores tirando o MMC. Aí, eu divido pelo denominador e multiplico com o numerador. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, qual é a fração maior? A fração maior é 1/2, certo? Então, 1/4 é menor do que 2/4. Ou seja, 1/4 é menor do que 1/2, certo? Ou seja, a abertura fica para o lado maior, ou seja, então esse aqui é o sinal de menor, porque 1/2 é maior do que 1/4, 1/4 é menor do que 1/2. Então eu tenho aqui agora outras figuras aqui no caso. Aqui, o inteiro ele foi dividido em 3 partes iguais, né? Pintou uma, então é 1/3. 1/3. E aqui o inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. E pintou uma, pegou uma, então 1/6. Logicamente que olhando para a figura, 1/3 é maior do que 1/6, certo? Só que como que eu faço? Eu vou tirar o MMC de 3 e 6, vou igualar os denominadores. 3 e 6. Aí vai ficar como? Dá para dividir por 2. Começa com 2. 3 repete. 6 por 2, 3. Agora por 3. 3 por 3, 1. 3 por 3, 1. Então, 2 vezes 3, 6. Então, o MMC de 3 e 6 é 6. Aí eu vou colocar... Aí como é que eu faço? Eu vou dividir pelo numerador e multiplicar com o denominador. Dividir pelo denominador e multiplicar com o numerador. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Então, o que é maior? 2 ou 1? Então, 2/6 é maior do que 1/6. Então, logicamente que 1/3 é maior do que 1/6. Então, assim que eu comparo frações, certo? Igualando os denominadores.
Agora vamos para as próximas frações aqui. Aqui vamos imaginar que é uma barra de chocolate. Ela foi dividida em duas partes iguais. E aqui foram divididas em 4 partes iguais. Então, aqui, se aqui foram divididas em duas partes iguais e pintou-se um, então isso aqui representa 1/2. E essa aqui representa 2/4. O que é maior e menor? É lógico que 1/2 é metade do chocolate. 2/4 também é a metade. Se for dividido em 4, peguei 2, peguei a metade. Então, 1/2 e 2/4 são iguais, certo? Olhando pela figura aqui, eu já sei que elas são iguais. Só que como eu descubro fazendo o cálculo? Então, eu vou fazer assim, ó, 1/2 e 1/4. Aí, eu vou tirar o MMC de 2 e 4. De 2 e 4. Vou dividir por 2. Dá 1 e dá 2. Eu vou dividir por 2. Dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Então, o MMC de 2 e 4 é 4. Então, vou colocar aqui. Aí, como é que é o procedimento? Divido pelo denominador e multiplico o numerador. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Então, 1/2 e 2/4 é a mesma coisa. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 2, que aqui é 2/4, né? 1 vezes 2, 2. Ou seja, então aqui eu tenho frações iguais. Então, 1/2 é igual a 2/4, que representa a mesma parte do inteiro. Eles são iguais, no caso. Agora vamos para as próximas frações. Aqui o inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Pintou 2, então representa 2/3. Aqui o inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram divididos em 6 partes iguais. Pintou 2, então ele representa 2/6, certo? Observando a figura aqui, eu já sei que 2/3 é maior do que 2/6, certo? 2/3 é maior do que 2/6. Agora, como que eu faço essa comparação? Vou colocar o 2/3 e o 2/6 e vou igualar os denominadores. Vou tirar o MMC de 3 e 6. Qual é o MMC de 3 e 6? 3 e 6. Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2. 3 por 2 não dá, repete. 6 por 2 dá 3. Aí eu vou dividir por 3. 3 por 3, 1. 3 por 3, 1. Aí eu multiplico. 2 vezes 3, 6. O MMC de 3 e 6 é 6. Aí eu vou colocar 6. Vou dividir pelo denominador e multiplicar com o numerador. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2/3 é igual a 4/6. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 2, 2. Então, o que é maior? 4/6 ou 2/6? 4/6 é maior do que 2/6. Então, 4/6, eu vou colocar o sinal de maior, fica voltado para o lado maior. Então, 4/6 é igual a maior do que 2/6. E 2/3 é maior do que 2/6. Então, assim que eu faço a comparação de frações. Agora nós vamos resolver algumas questões, igualar as frações ao mesmo denominador e fazer a comparação. Vamos descobrir o que é maior, 1/2 ou 1/5, certo? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo eu vou tirar o MMC de 2 e 5. 2 e 5. Vou fazer a fatoração. Dá para dividir por 2. 2 dá 1, 5 não dá, repete. Agora dá por 5. Dá 1 e 1. 2 vezes 5, 10. Então, MMC de 2 e 5, 10. Aí eu vou colocar o 10 para as duas frações. Aí qual é o procedimento? Ó, divide pelo denominador, multiplica com o numerador. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. Então, 1/2 e 5/10 são frações equivalentes, são iguais. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Então, dá 2/10. 1/5 é igual a 2/10. Então, eu tenho aqui 5/10 que é igual a 1/2 e 2/10 que é igual a 1/5. Então, o que é maior? 5/10 ou 2/10? Então, é lógico que 5/10 é maior. Então, fica voltado para o lado maior. 5/10 é maior do que 2/10. Então, logicamente que 1/2 é maior do que 1/5, certo? Outra fração, 2/3 e 1/2. Qual dessas duas frações, qual é a maior e qual é a menor? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou igualar os denominadores. Tirar o MMC de 3 e 2, certo? 3 e 2. Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2.
3 repete, 2 por 2, 1. Agora eu vou dividir por 3. Dá 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Então, MMC de 3 e 2 é 6. Eu vou colocar para as duas frações 6 e 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 4 sextos. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho aqui 2 terços e 4 sextos são frações equivalentes. 1 meio e 3 sextos são frações equivalentes, equivale. O que é maior, 4 sextos ou 3 sextos? Lógico que 4 sextos é maior do que 3 sextos. Então, 4 sextos é maior, então o maior fica voltado para 4 sextos do que 3 sextos. Então, logicamente que 2 terços também é maior do que 1 meio, certo? Então, eu descobri que 2 terços é maior do que 1 meio. E 1 meio é menor do que 2 terços, certo? Que eu tenho 1 meio e 5 décimos, certo? Como que eu vou descobrir aqui 1 meio e 5 décimos? Primeiro eu vou fazer o quê? Vou tirar o MMC de 2 e 10. Qual é o MMC de 2 e 10? Vamos fazer a fatoração aqui, 2 e 10. Dá para dividir por 2. 2 por 2, 1. 10 por 2, 5. Dá para dividir por 5. 1, 5 por 5, 1. 2 vezes 5, 10. Então, o MMC de 2 e 10 é 10. Então, vou escrever 10 para as duas frações aqui, certo? Aqui, 10, 10. Agora, eu divido pelo denominador e multiplico com o numerador. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 5, 5. Então, deu 5 décimos, 5 décimos. Então, deu duas frações o quê? Iguais. Então, 5 décimos é igual a 5 décimos. Então, 1 meio, ele é igual a 5 décimos. Porque todos representam metade. 1 meio é metade, 5 décimos é metade, certo? 1 meio equivale a 5 décimos, 5 décimos equivale a 5 décimos. Então, 1 meio é igual a 5 décimos. São frações iguais aqui, certo? Que eu tenho 2 sétimos e 3 14avos. O que eu tenho que fazer? Tirar o MMC de 7 e 14. Então, vamos tirar aqui de 7 e 14. Começa dividindo por 2, dá 7. Não pode, repete. 14 por 2, 7. Pronto, agora eu vou dividir por 7, que 7 também é primo. Então, vai dar 7 por 7, 1. 7 por 7, 1. 2 vezes 7, 14. Então, o MMC de 7 e 14 é 14. Então, eu vou escrever o 14 para todas as frações. E vou dividir pelo denominador e multiplicar com o numerador. Divide com o número de baixo e multiplica com o número de cima. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 sétimos e 4 14avos são frações equivalentes, certo? 14 dividido por 14, 1. 1 vezes 3, 3. Pronto, deu 4 14avos e 3 14avos. O que é maior, 4 14 ou 3 14? 4 é maior, então 4 14avos é maior do que 3 14avos. Aí aqui eu tenho 2 sétimos, então ele é o que? Maior do que 3 14avos, certo? Agora aqui eu tenho 3 quartos e 9 dozeavos. O que é maior, 3 quartos ou 9 dozeavos? Então primeiro eu vou ter que tirar o MMC de 4 e 12 para igualar os denominadores. Qual é o MMC de 4 e 12? Vamos tirar aqui 4 e 12. Começa com 2. 4 por 2 dá 2. 12 por 2 dá 6. Por 2. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Agora por 3. 1. 3 por 3, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 4 e 12 é 12. Então, vou escrever aqui 12. 12. Aí, vou dividir pelo denominador e multiplicar com o numerador. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, vai dar 9 dozeavos. São frações equivalentes. 3 quartos e 9 dozeavos são iguais. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 9, 9. Então, deu 9, 12, 9, 12. Então, essa fração aqui ela é igual a essa. Ó. 9 12 é igual a 9 12. Então, 3 quartos é igual a 9 dozeavos. São frações equivalentes. Elas representam a mesma parte do inteiro. São frações iguais. Agora aqui, por último, o que é maior? 1/8 ou 2 terços? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o MMC de 8 e 3. Por 2 dá 8 por 2 dá 4. 3 não pode, repete. 4 por 2 dá 2. 3 repete. Por 2 de novo dá 1. O 3 repete. Por 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC de
8 e 3 é 24. Então, eu vou escrever para as duas frações. 24, 24. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 2, 16. Então, o que é maior? 3, 16 ou 16? 3, 24 ou 16, 24? Então, 16, 24 é maior do que 3, 24. Então, 3, 24 avos é menor do que 16, 24 avos. Logo 1 oitavo ele é menor do que 2 terços. 2 terços é maior do que 1 oitavo. Então, pessoal, é dessa forma que eu comparo frações, certo? Eu tenho que tirar o MMC, igualar os denominadores e ver qual das duas frações deu maior, certo? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 1 meio e 2 terços, eu quero saber qual dessas duas é maior, eu vou ter que tirar o MMC de 2 e 3, que é 6, vou colocar aqui, vou dividir pelo número de baixo, multiplicar com o número de cima, 6 dividido por 2, 3, 3 vezes 1, 3, então 1 meio e 3 terços são iguais, 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 2, 4, então o que deu maior, 3 terços ou 4 terços? Então, logicamente, que 3 terços ele é menor do que 4 terços, e 4 terços é maior do que 3 terços, então 1 meio ele é menor do que 2 terços. Dessa forma que eu comparo frações. Então é isso, pessoal. Até mais.